Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, dia 22 de setembro, nós vamos vir iniciando um novo conteúdo, tá bom? Então a gente precisa prestar bastante atenção. É onde nós vamos entrar aí com milímetro, centímetro e metro, tá bom? São aí medidas de comprimento. Nós vamos utilizar aí a ideia inicialmente da régua, tá bom? Mas na prática a gente entende melhor. Então, se você tiver uma régua aí na sua casa, já pega ela aí pra gente trabalhar juntinho com ela, tá bom? Estaremos realizando aí as páginas 50 até a página 53, tá bom? Então, nessas páginas a gente faz o que mesmo? Isso! Põe a data do dia 22/9. Então, vamos lá começar nossa aula? Nós temos aí um troca de ideias. Vamos observar essa régua. O que nós temos aí medindo? O que nós estamos medindo aí com essa régua? É um sapinho. Olha como ele é pequeno. Esse sapo aí vai medir 10 milímetros, como foi citado aí no texto que nós temos nesta página, que não foi lido, mas vocês podem estar aí lendo para conhecer mais dele, ok? Então, ele é muito pequenininho. Nós vamos observar que nós temos 10 mínimos espaços aqui. O nome desses mínimos espaços são milímetros, ok? É o milímetro aí. Logo aí, esse sapo mede 10 milímetros ou também ele pode medir 1 centímetro. Uma coisa que eu falo para vocês é que esses números maiores aqui que aparecem na nossa régua é o centímetro, ok? E aí, esses mínimos espaços que nós temos aí é 10 milímetros, tá bom? Agora, nós vamos observar aqui que nós temos representado 1 centímetro, ok? E aí, então, nós também temos representado aí 1 milímetro, que é bem pequenininho, é o mínimo espaço, ok? Vamos observar aí que em 1 centímetro, do 0 ao 1, nós vamos ter 10, ok? Do 1 ao 2, nós vamos ter 10 mínimos espaços. Do 2 ao 3, também 10 mínimos espaços. Então, de um número a outro, nós temos 10 milímetros, toda vez vai ter só 10 milímetros. Então, nós temos que sempre lembrar isso. Os maiores números da régua são o centímetro. E os mínimos espaços aqui que nós temos de um número a outro são 10 milímetros que nós temos, ok? Então, em 1 centímetro cabem 10 milímetros, certinho? Na régua aqui nós temos que ela é um instrumento de medida de comprimento. Ela é utilizada para medir exatamente comprimentos, mas comprimentos pequenos, né? A gente não consegue aí estar medindo, por exemplo, o comprimento da nossa sala com uma régua, até porque daria muito trabalho, ok? Então nós vamos ver aí que centímetro e milímetro são unidades de medida de comprimento. O símbolo do centímetro vai ser o cm. Grava aí, centímetro é o cm e o milímetro mm, certinho? Tem que gravar aí esse símbolo, certinho? Então vamos lá, a gente tem aí a número 1 para estar realizando. Na régua representada a seguir, está indicada uma das medidas que o sapinho citado no texto pode ter. Pontinho. Quantos milímetros pode medir esse sapinho? Milímetros são os mínimos espaços. Então, você tem que começar contando aqui todos esses espaçozinhos. E aí, nós vamos ver quantos vão ter. Então, nesse momento, você vai estar pausando e contando aí quantos mínimos espaços nós temos. Pausa e realiza. Voltando aqui, quando a gente vem contando, nós temos 12 milímetros aqui nessa medida, do 0 até esse tracinho aqui, certinho?
2. Os objetos representados a seguir foram medidos com uma régua. Escreva o comprimento de cada um deles em centímetro e em milímetro. Então, a gente tem que colocar aí em centímetros e em milímetros. Inicialmente, nós vamos observar aí que esse objeto aqui é um giz de cera, né? Ele mede aqui até os 5 centímetros. 5 centímetros a gente já consegue visualizar, porque o centímetro é o número maior aqui da régua. E milímetro, a gente vem contando de 10 em 10, sabendo que do 0 a 1 tem 10, do 1 a 2 tem 10, sempre assim. Então a gente vem contando 10, 20, 30, 40, 50. Então nós temos 50 milímetros, ok? É 5 centímetros ou também aí 50 milímetros, correto? Nesse momento você vai pausar aí o seu vídeo e realizar esse aí, que é da mesma forma, observando aí que o centímetro vai ser o número que está representado aqui na régua e o milímetro você vai contar aí de 10 em 10, certinho? Então pausa aí e realiza. Voltando aqui, vamos ver se vocês acertaram? Nós temos 4 centímetros ou 40 milímetros. Temos a letra C. A letra C da mesma forma, você vai estar pausando e realizando. Voltando aqui, vamos ver se vocês fizeram certinho? Nós temos aí, ó, 11 centímetros ou 110. Quando a gente vai contando de 10 em 10, a gente encontramos aqui depois do 100, é o 110, ok? 3. Pedro desenhou 2 linhas no caderno usando lápis de cores diferentes. Uma vermelha de 4 centímetros, você pode estar até realizando aí uma linha vermelha no seu caderno de 4 centímetros e outra azul que tenha 30 milímetros. Pode pegar o seu caderno e realiza aí 30 milímetros. Lembrando que 30 milímetros é a mesma coisa que 3 centímetros. Olha aqui, ó. Então é 4 centímetros a vermelha e a azul é 3 centímetros. Qual é a linha maior? É a de 4 centímetros, que é a vermelha, tá bom? Então, 4 centímetros é igual a 40 milímetros, portanto, maior é a vermelha, tá certo? 4. Recorte a régua do material de apoio e meça o comprimento dos lápis de cor representados a seguir. Vou fazer com vocês a letra A e as demais vocês vão estar pausando e realizando, ok? Então, nós temos aí, primeiro vocês têm que recortar aí a régua, tá bom? O comprimento em centímetro desse lápis azul é 6 centímetros. Quando a gente pega aí a nossa régua, dá 6 centímetros. E em milímetro, contando de 10 em 10, quando chegar lá no 6, a gente vai ter 60. Sempre assim, ok? Agora, as demais vocês vão pausar e vão realizar, ok? Voltando aqui, vamos conferir se vocês fizeram certo. Tem 8 centímetros o lápis vermelho e 80 milímetros. Vocês observam uma coisa que sempre só muda aqui, acrescenta um 10 no milímetro, um 0, perdão, no milímetro, né? 5. Sem usar a régua para medir, tente descobrir se o apontador representado a seguir tem mais ou menos do que 5 centímetros. Então, vocês vão fazer aqui, ó, inicialmente, uma estimativa e aí depois vocês vão realizar a medida, tá bom? Faz a estimativa que é assim, a estimativa é quanto que você acha que tem de centímetros aí, mais ou menos do que 5 centímetros. Aí você vai colocar aqui e depois a medida você põe certinho, ok? Então pausa aí e realiza. Voltando aqui, a estimativa ela é pessoal, você pode falar os centímetros que você quiser, só não extrapola falando que tem 30 centímetros ou 1 centímetro, né? Porque não dá para esse apontador ter isso aí. E a medida dele é 6 centímetros. E aí, acertaram a medida? Espero que sim, logo nós vamos observar que ele é maior do que 5 centímetros.
6. Silvia ganhou uma caixa com giz de cera. O giz que Silvia mais usou em seus desenhos foi o vermelho. Quando era novo, esse giz media 2 centímetros a mais de comprimento. Ele media 2 centímetros a mais. Observe como esse giz de cera está agora. Aí você tem que usar uma régua aí para descobrir quantos centímetros esse giz de cera tinha quando era novo. Então você vai observar aí quanto que ele mede agora e adicionar 2 centímetros, que foi o que ela já usou. 2 centímetros já estão gastos, já está usado. Então você vai medir esse giz e adicionar o tanto que ela já gastou. Então você vai estar pausando aí e realizando, ok? Voltando aqui, vamos conferir se está certinho? Olha lá, 6 centímetros mais 2 centímetros e aí nós temos que é 8 centímetros. Esse aqui está medindo 6, a gente precisa adicionar o 2 que ela gastou, é 8, ok? Agora eu trouxe para vocês aqui, ó, os alunos que entraram comigo no plantão de aula na quarta-feira do dia 16, aqui o Jonathan e entrou a Isabelle. Nossa, mas foi muito legal, muito divertido. Eles estão muito espertinhos, estão aí conseguindo associar a multiplicação lá com a ideia da adição de parcelas iguais e conseguem realizar tranquilamente. Gostei muito, tem sido muito legal a participação de vocês aí no nosso plantão. Mas eu faço um convite aos demais, entrem pra gente junto desenvolver aí os nossos conteúdos, para me fazer algumas perguntinhas e até mesmo explicar alguma possível dúvida que você tenha, retirar essa dúvida através da explicação, tá bom? Outra coisa que eu tenho para falar para vocês é que a escola está trabalhando aqui com um projeto, né? Alguns de vocês já estão sabendo, né, e vieram, mas outros não sabem, então eu vim falar aqui para vocês desse projeto do 2º ano. Está vindo aqui para a escola na segunda-feira à tarde, tá bom? Também terem aí algumas aulas diferentes, divertidas com outros professores, tá bom? Agora a gente vem concluindo aí a nossa aula de hoje, onde a gente iniciou o nosso conteúdo de milímetro, centímetro e metro, mas trabalhamos inicialmente aí com o uso da régua, o centímetro e o milímetro, que são aí as medidas menores que nós vamos estar utilizamos aí, né, no nosso dia a dia, ok? Temos tarefa de casa aí na página 54, não esqueçam de fazer, ok? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Hello students, good morning, good afternoon or good evening, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje a teacher separou aqui uma aula muito bacana para vocês, tá bom? Vamos revisar o vocabulário sobre fruits, que são as frutas, né? A gente já encerrou alguns conteúdos aí do terceiro bimestre, então agora eu vou revisar outros assuntos com vocês, tá? Então olha só, falando sobre frutas, eu tenho aqui as principais, as mais conhecidas. Vamos lá? Apple, orange, pineapple, banana, lemon, strawberry, melon, watermelon, cherry, grapes, peach e kiwi. Todas essas frutas a gente consegue encontrar facilmente no supermercado, tá? Então assim, tem lugares que não planta certo tipo de fruta. Por exemplo, em Porto Velho, não é comum a gente ter morango, plantação de morango. Então vem de fora, por isso que é uma das frutas mais caras para a gente comprar aqui. Mas, mesmo sendo cara, tem no supermercado, tá? Isso que eu estou dizendo para vocês. Todas essas frutas que eu falei, a gente consegue encontrar facilmente. E quando eu falo de frutas, eu lembro de uma coisa muito gostosa que se chama fruit salad, que é a salada de frutas. Então assim, quando a gente fala de
saúde, hábito saudável. É importante a gente lembrar de coisas gostosas, né? Não só de coisas que a gente come por obrigação, porque assim, não sei vocês, eu não gosto de todas as frutas, de todas as verduras, de todos os legumes, embora eu saiba que é importante para minha saúde, pela vitamina, por tudo que tem, né, no alimento. Mas a gente precisa se apegar às coisas que a gente gosta, que faz bem para nossa saúde. Então, tem duas formas tradicionais de fazer essa salada de frutas. A princípio, eu quero que vocês entendam que não existe assim uma receita perfeita. Por que eu tô falando isso? Você vai adaptar a sua salada de frutas conforme as frutas que você gosta. Então assim, eu tenho aqui imagens de várias frutas, mas nem sempre você precisa ter todas elas. E aqui, nessa imagem à esquerda, você pode observar uma salada de frutas com suco de laranja. E tem aqui à direita uma salada de frutas já com leite condensado e creme de leite, que é que eu gosto mais. Então assim, agora chegou a hora de botar a mão na massa. Você vai pedir ajuda do papai, da mamãe ou de algum adulto que esteja com você aí na sua casa para poder aprender como é que se faz, né? Possivelmente ele já sabe fazer, a sua mãe ou seu pai, mas agora você vai conhecer, você vai ver como é que faz, para você poder também ajudar, tá bom? Combinado? Então você vai precisar, sabe do quê? Das frutas que você gosta. Você vai precisar de uma vasilha. Se você preferir com suco de laranja, você vai ter que fazer um suquinho antes, tirar o suco da laranja, deixar separadinho. Ou se você preferir um leite condensado, creme de leite, tá? Descascador para tirar as cascas da fruta e uma faca. Então assim, atenção, a faca de cozinha você não pode manusear, você vai ter que pedir ajuda de um adulto, tá bom? Então separa tudo isso, uma tábua de cortar também, colher para mexer, separa direitinho. E aí você dá um play nesse vídeo para poder ver o passo a passo dessa receita, combinado? Então galera, olha só, eu coloquei touca, luvas e máscara para fazer isso aqui, tá bom? As frutas que eu escolhi, que eu gosto muito, aqui eu tenho apple, bananas, e papaya, aqui é o mamão, tá bom? Então olha só. Vou explicar como é que eu vou fazer, que você vai assistir. Eu vou descascar, primeiro já tá lavadinha, tá? Eu vou descascar, vou cortar em pedacinhos pequenos, depois eu vou colocar no recipiente, vou adicionar o leite condensado e o creme de leite e vou mexer. Então vamos lá fazer? Vamos observar?
Então, galera, minha saladinha está pronta. Agora é só servir. Na verdade, o melhor é colocar na geladeira para ficar bem gostosa, bem geladinha, para depois servir, tá bom? Coloquei uns copinhos aqui com algumas colheres que eu vou servir, mas eu acho melhor colocar na geladeira antes, tá bom? Então, bom apetite para vocês, espero que tenham gostado e até a próxima aula, até quinta. Bye, bye! Vamos então à nossa aula de geografia. Hoje, terça-feira, aqui é a professora Gisneide. E o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje? Transformação das paisagens, atividade em prática da página 23. Nós já estamos aí, finalizando o nosso livro, finalizando o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham entendido aí todo o nosso conteúdo certinho, tá bom? Então vamos lá na nossa atividade em prática, página 23. Olha só, ele vai apresentar um texto. Lá na página 22, a gente leu esse texto, vimos aí. Observe essa paisagem. Ela mostra uma plantação de flores de olambra em São Paulo. Algumas paisagens parecem ser formadas apenas por elementos naturais, como a da fotografia abaixo, que mostra uma plantação de flores. No entanto, essas paisagens também apresentam elementos culturais. Então a gente viu, Vocês lembram aí na nossa última aula que essa imagem não é um elemento natural, é um elemento cultural, ou seja, criado pelo homem. A plantação de flores é um elemento que predomina nessa paisagem. Então, olha só, cada flor ela vai apresentar o quê? Um tipo de cor e um tipo de formato. Então, ela vai caracterizar uma atividade praticada pelos seres humanos. Eles plantaram. Portanto, essa plantação é um elemento cultural presente na paisagem da fotografia, certo? Então, aí vocês podem questionar, mas professora, essa imagem não pode ser um elemento natural também? Pode ser um elemento natural, mas ela foi criada pelos seres humanos. Eles plantaram, Na casa de vocês não tem muitos elementos aí culturais, como por exemplo as plantas que a mamãe deve ter plantado aí, tá bom? Aí na nossa atividade lá. Observe as fotografias 1, 2, 3 e 4. Observem aí a fotografia no livro de vocês ou no slide. Nós temos na primeira fotografia apresentado uma cachoeira, véu da noiva na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Na segunda, a plantação de girassol. Na terceira, plantação de eucalipto. E na quarta, onça no município de Paconé, no Mato Grosso. Observaram bem essas fotografias, espero que tenham aí observado muito bem. Agora vamos lá. Observando as fotografias, é correto afirmar que as paisagens 1 e 3 são formadas apenas por elementos criados pela natureza. Vamos voltar lá. As paisagens 1 e 3 são criados apenas por elementos da natureza? Não sei. As paisagens 2 e 3 só existem por causa do trabalho do ser humano? Paisagens 2 e 3, olha só, 2 e 3, só existem por causa da atividade humana? As paisagens 2 e 4 são formadas por elementos construídos pelas pessoas? Paisagens 2 e 4, vamos lá voltar. 2 e 4 são elementos criados pelos seres humanos, meus queridos? Não sei. E todas as paisagens apresentam elementos aí naturais e culturais? O que vocês acham? Qual é que está correta aí? Marquem o X na questão correta. Então, vamos ver lá. As paisagens 1 e 3
são formadas apenas por elementos criados pela natureza? Será se são ou não? As paisagens 2 e 3 só existem por causa do trabalho do ser humano? Não sei. As paisagens 2 e 4 são formadas por elementos construídos pelas pessoas? E todas as paisagens apresentam, aí elementos culturais e naturais. Então, a questão correta aí. As paisagens 2 e 3 só existem por causa do trabalho do ser humano, que é a plantação de girassol e a plantação lá de eucalipto, tá bom? Então, a questão correta aí, a segunda, certinho? Então, marquem aí no livro de vocês. Fechando nossa atividade e também o nosso conteúdo, vamos aí revisar o que a gente viu na última aula. Paisagem é tudo aquilo que podemos ver e perceber ao nosso redor. As paisagens podem ser formadas por elementos naturais e culturais. Os elementos criados pela natureza são chamados de elementos naturais. Os elementos construídos pelo ser humano são chamados de elementos culturais. Então, este é o nosso conteúdo de hoje, tá bom, meus queridos? Boa aula para vocês, bom estudo e até a próxima. Beijos!